Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu vou ministrar hoje uma palavra, uma passagem bastante conhecida nossa, mas eu quero fazer um paralelo hoje. Eu quero falar sobre Jairo e quero falar sobre a mulher hemorrágica. E nós às vezes nos deparamos diante de circunstâncias. Esses dois personagens, essas duas pessoas, elas se depararam com circunstâncias na sua vida. E você vai perceber que eles tinham características diferentes, mas eles procuraram o nosso Deus em comum. Apesar de cultura diferente, apesar de estilo de vida diferente, o que uniu os dois para algo em comum é Cristo. O que você acha que é unir tantas pessoas, com tantos projetos diferentes, com tantas maneiras diferentes de pensar, com tantos valores diferentes, alguns ricos, alguns pobres, alguns bonitos e outros bonitos? O que nos une? Eu te digo, Jesus. O que nós temos em comum? Jesus. O que une pessoas de lugares diferentes, com práticas diferentes, com pensamentos diferentes? Jesus. E eu quero fazer então um paralelo na vida de Jairo e na vida dessa mulher hemorrágica, para a gente encontrar então algo que Deus quer falar conosco, que nós temos Jesus. A palavra de Deus diz lá em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículos 21 em diante. Quero ler a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, isso significa, o Senhor cumpriu o tempo, Ele passou para uma outra margem. Travessia significa um tempo novo, um obstáculo a ser vencido novo, um desafio foi concluído, agora estou passando para uma outra margem. Você que veio do Brasil para cá, eu quero te falar, você está atravessando uma margem, você está aceitando desafios novos. Afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Aí Jesus foi com ele, imagina a cena. Ele chega então diante de Jesus, clama a Jesus, e Jesus então começa a segui-lo, em direção para a cura, em direção da restauração, em direção da tirar da morte, trazendo a vida. Jesus começa a seguir Jairo. Mas aí entra uma outra personagem nessa história. Entra uma mulher hemorrágica. A Bíblia diz: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, ela gastou tudo que ela tinha, buscando cura. Contudo, nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos ler agora lá em Levíticos capítulo 15. É importante a gente entender o que significa uma mulher hemorrágica naquela época. Você vai ver que essa mulher, ela tinha um conflito grande. Levítico capítulo 15, versículo 25.
você vai ver, olha só o que acontece. Também a mulher, quando manar fluxo do sangue, por muitos dias, fora do seu tempo de menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Ela era caracterizada nessa lei aqui como mulher imunda, porque ela tinha não só a menstruação, mas ela tinha passado 12 anos da sua vida sendo considerada imunda, imunda na sociedade, imunda entre os religiosos, e você vai chocar, até o marido dela não podia tocar nela, porque ele seria considerado imundo, e eles ensinavam que nessa época, se eles se relacionassem com uma mulher que tinha esse sangramento, os seus filhos seriam amaldiçoados. Olha que a palavra de Deus continua dizendo: toda cama sobre que se deitar durante os dias de fluxo será uma cama da sua menstruação, e toda coisa sobre ela se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imunda, portanto lavará suas vestes, vai tomar banho em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Olha que interessante, a hemorragia então nela, ela era considerada imunda. Ela era considerada alguém que não podia fazer parte da sociedade. Ela era excluída da sociedade. Mas você sabe quantos anos ela estava excluída da sociedade? 12 anos. 12 anos ela não tinha vínculo. 12 anos o marido não podia abraçá-la, se ela fosse casada. 12 anos ninguém podia estar perto dela, porque todas as pessoas seriam contaminadas perante a lei. Então você imagina você passar 12 anos da sua vida sem vínculos, 12 anos sem amigos, 12 anos sem participar de uma comunidade, 12 anos sem expressar amor e sem receber amor. Quero te falar, irmãos, nós somos feitos para nos relacionar. O ser humano que não se relaciona, ele entra em depressão. Relacionamentos, irmãos, é uma maneira de Deus demonstrar o amor dele sobre a sua vida. Agora você imagina uma mulher hemorrágica, porque todo mundo só lembra talvez, nossa, ela foi curada, glória a Deus, ela foi curada. Mas o que essa mulher passou durante 12 anos? Não é só a enfermidade não, é o isolamento. Estava conversando com um pastor esses dias, e ele falando que ele foi para o quarto dele orar, e ele ficou durante 3 dias, sem comer, sem beber água, e ele falou para mim, pastor, você sabe o que foi mais difícil para mim? Eu falei, o que foi, irmão? Foi ficar sozinho. 3 dias, sem ninguém. Isso foi difícil para mim. Por que é tão difícil? Porque nós somos seres que necessitamos de relacionamentos, vínculos, abraços, alguém para te ouvir, alguém para ser ouvido. Mas essa mulher foi totalmente excluída, porque ela era considerada imunda. Agora vamos fazer um paralelo em quem é Jairo e quem é essa mulher hemorrágica. Primeira diferença, o nome dela nem foi mencionado, mas Jairo foi. Olha só, eu anotei algumas coisas importantes para a gente ver. Jairo era um líder da sinagoga. Primeira coisa, ele era um homem financeiramente bem equilibrado. Jairo era reconhecido na sociedade. Jairo, as pessoas sabiam o nome dele. Mas aí então, a mulher hemorrágica é uma mulher anônima, ninguém conhece ela. Jairo reconhecido, a mulher hemorrágica, ninguém a conhece. Jairo, dito o nome dele, a mulher hemorrágica nem apresenta o nome dela. Jairo, respeitado na sociedade, a mulher hemorrágica excluída da sociedade. Mas o que eles fizeram em comum? Ambos procuraram quem? Jesus. Sabe o que isso aponta, irmãos? Que não importa quem você seja, todos nós necessitamos de Jesus. Não importa se você é o presidente da república, não importa se você, seja quem for, você necessita de Jesus. O que os dois tinham em comum? Um tinha nome e o outro não tinha. Um era reconhecido, o outro não tinha. Mas ambos precisavam de quem? Jesus. Sabe o que une nós aqui, irmãos, aqui nessa manhã? Jesus.
Sabe o que nos une aqui, irmãos, com um propósito maior? Jesus. É verdade ou não é? O que foi que te trouxe para sair de casa? Não, me obrigaram a vir aqui, irmãos. Pode até ser. Alguns casos pode até ser, alguns que vieram aqui obrigados. Mas eu quero te falar, você sair da sua casa e vir aqui ouvir uma palavra, é Jesus que está querendo falar com você essa manhã. É Jesus que quer curar você, é Jesus que quer tocar em você, é Jesus que quer restaurar a sua vida. Posso ouvir um glória a Jesus, amém, aleluia aqui? Glória a Deus. Outra situação que a gente pode pensar aqui, Jairo, ele era o líder da sinagoga, ele era um líder religioso, e essa mulher era excluída da comunidade religiosa. Jairo tinha acesso à comunidade religiosa, essa mulher, ela era obrigada a ficar distante da comunidade religiosa. Esses dias eu ouvi algo que eu fiquei tão chocado. Um travesti indo para um lugar, parece que ele estava indo para suicidar, porque ele não aguentava mais a vida que ele tinha. E passou na porta de um prédio, uma igreja. E ele ouviu uma canção muito antiga, não sei, não me recordo mais a canção, mas nessa canção falava, vem para cá, entra aqui. Mas aconteceu então que quando ele foi entrar, os servos daquela igreja barraram ele. Falaram, onde você pensa que você vai? Aí ele, não, eu ouvi uma canção, parece que estava falando comigo, eu resolvi entrar. Ele falou, não, aqui nesse lugar você não pode entrar. Vai trocar de roupa, depois você volta. Ele saiu, continuou andando. Lá na frente, passou na porta de uma igreja. Sabe aquela igreja bem pequena, com uma porta, mas que tem glória e vida de Deus? Passou lá, a mesma música. E ele ficou num conflito, entra ou não entra? Vai acontecer de novo? E ele decide entrar, e um servo chega nele, vem cá, assenta aqui. Esse travesti se converteu e hoje se tornou um pastor. Nós às vezes ainda somos muito naturais nas nossas avaliações. Todos precisam de Jesus. Glória a Deus. Nós não excluímos. Igreja, irmãos, tem gente que fala o seguinte, eu não vou para aquela igreja não, né? Porque o povo gosta de falar mal, não vou para a videira não, porque tem um povo lá que é carnal. Irmãos, carnalidade é sinal de crescimento. Deixa eu te contar, quando as pessoas se convertem, elas não são santinhos da noite para o dia não. Deixa eu te contar, ela vem carnal, e se essa igreja tem muito carnal, é porque é uma igreja que tem aceitado as pessoas como elas são, mas elas têm sido transformadas pelo poder e a glória de Jesus, amém? Então, nossa, é uma igreja carnal, glória a Deus, não é, irmão? Porque eles vão deixar de ser carnal, porque estão se convertendo, amém? Então, eu não fico mais chateado. Antigamente eu ficava, até que dia o Senhor Jesus falou comigo, meu filho, louvado seja Deus pelos carnais que entram, não vão ser carnais mais, mas uma igreja cheia de carnalidade é porque é uma igreja que tem convertido muitas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Interessante, a Bíblia menciona, lá em Mateus, menciona em Marcos, menciona Lucas, a mesma história, e a Bíblia menciona que a mulher tinha 12 anos que padecia da hemorragia, e a filha de Jairo, sabe quantos anos tinha? 12. Interessante. Aí agora imagina o seguinte, na casa de Jairo durante 12 anos tinha o quê? Vida, porque vamos falar a verdade? Criança traz vida para casa, traz ou não traz? Traz bagunça, fura banco de moto, faz tudo. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus pela vida do Joshua, furar o banco da minha moto. Glória a Deus. Sabe um amém dos irmãos? Orem por mim. Criança traz vida. Criança traz alegria.
Criança sobe nas coisas, criança abraça gostoso a gente, criança quebra coisas, criança aprende a andar, criança vai descobrindo, qualquer coisa que criança faz, parece que o pai fica doido de novo, né? Criança deu um sorriso, falei, gente, eu vou ligar para a vovó, meu filho, peraí, o menino tem lá 2 meses, ele riu, peraí, eu vou ligar para a vovó, vovó, mãe, você não acredita, ele riu. Tá bom, filho, eu entendo como é que é esse negócio aí de rir. Qualquer coisa que criança faz, como é que a gente fica? Aí agora eu te falo, durante 12 anos havia alegria naquela casa, mas durante 12 anos não havia alegria na mulher hemorrágica. Durante 12 anos não havia felicidade na mulher hemorrágica. Durante 12 anos havia era lágrima. Interessante. 12 anos na casa de um com alegria, 12 anos na casa do outro sem alegria. Que é isso, Senhor? Que é isso, Jesus? Por que é assim? A gente vai entender as coisas do Senhor, muitas delas aqui, outras só na glória. Mas uma coisa é certa, o Senhor é bom. Jairo era rico. A mulher hemorrágica perdeu tudo, diz a Bíblia. Ela se tornou pobre. Ela já não tinha mais recursos. Jairo era rico. A mulher era pobre. Jairo podia viajar para onde quisesse. A mulher não poderia ir para lugar nenhum. Jairo poderia comprar os presentes que quisesse. A mulher não poderia comprar mais nada. Jairo tinha tudo. A mulher não tinha nada. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos em família. A mulher durante 12 anos sem família. Jairo 12 anos rodeado pela família. Ela durante 12 anos afastada da família. Jairo faz um pedido em público para Jesus. Ele chegou, se dobrou diante de Jesus e falou, cura minha filha, Senhor. Jesus, cura minha filha, diante de todos. A mulher hemorrágica, como ela era excluída da sociedade, ela teve que vir entre as pessoas, escondida, para tocar em Jesus. Jairo chega com força e com vigor diante de Jesus. A mulher hemorrágica já não tinha mais força, porque estava anêmica, cansada, debilitada. E aí, quando um filho nosso, quantos têm filhos? Irmãos, você não mede esforços para alcançar alguma coisa para o seu filho. Seu filho está doente, você já carrega ele, você arruma força de onde você não tem. Irmãos, eu te falo, você pode pegar minha mãe tem 75 anos de idade. Se eu passar a mão, ela me carrega no colo, irmãos. Como assim, pastor? Essa é a força que busca quando nós queremos alguma coisa para os nossos filhos. Jairo com força, mas a mulher hemorrágica não tinha. E ela tinha que passar por todo mundo ainda. Mas eu te digo algo. Jesus ouviu tanto a oração de Jairo, quanto a oração da mulher hemorrágica. Quer ver outra coisa? A Bíblia não fala se ela era casada. Mas uma coisa é certa, durante os 12 anos ela não pôde ter filho. Porque o fluxo de sangue dela era contínuo. Durante 12 anos ela não pôde ter filho. Mas durante 12 anos na casa de Jairo ele teve. Durante 12 anos ela não teve. Durante 12 anos ela clamava. Durante 12 anos ela buscou. Pode ser que ela teve filho antes, mas a Bíblia não menciona. Mas uma coisa é certa, durante aquele período ela não teve, mas ela clamava. E ela foi diante de Jesus e tocou em Jesus. E Jesus a curou em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? O mesmo Deus que agiu na vida de Jairo, agiu na vida também da mulher hemorrágica.
E agora vamos ser honestos? Vamos pensar aqui comigo. Quem que foi o primeiro a pedir a ajuda de Jesus? Jairo ou a mulher hemorrágica? Quem? Jairo. Alguém que já foi no VaptVupt? Poupa tempo? Só rico aqui, né? Vocês nunca foram no Brasil naquele lugar, né? Sabe aquele lugar que você vai lá, aquela fila maravilhosa, que você pega uma senha maravilhosa? Senha número 1533. Aí aparece lá no painel de LED, número 2. 15 minutos, número 3, você olha para aquela senha. Agora imagina você pediu para Jesus algo. Aí chega alguém mascando chiclete. 3 anos depois do que você pediu, Jesus, me dá um marido. 6 meses a pessoa está casada. E você está lá, Senhor, mas eu estou clamando ao Senhor há tanto tempo. Eu peguei essa fila aqui há muito mais tempo do que essa pessoa. Eu estou com esse ticket na minha mão aqui há mais tempo, Jesus. Como é que você ouve a oração dele, mas não ouve a minha, Jesus? Vamos ser honestos? Um bocado de gente aqui entra em crise. Quando você pede alguma coisa, alguém chega depois de você e conquista alguma coisa. Você está há 10 anos pedindo green card nesse país. Chega um irmão aqui em 6 meses tem um green card. Não pode nem dar testemunho, porque você vai ficar possesso aí onde você está. Você vai ficar verde, né? Igual o Hulk, igual o green card, é o seu green face. E aqui, não pode, irmão, sério, tem irmãos que eu peço, irmão, você não pode dar esse testemunho lá na igreja, porque os irmãos vão achar, né, que é ostentação, né? Ó, o crente é ostentação. Mas aí o que acontece? Tem gente que acha que Jesus tem compromisso porque você pediu primeiro. Deixa eu te falar, lá em Daniel diz o seguinte: sou eu quem mudo o tempo e as estações, levanto reis e removo reis. O Senhor está dizendo para você, o compromisso que eu tenho com você, sou eu quem decido o tempo e quando fazer. Está demorando, mas o tempo oportuno Deus vai fazer. A questão é, Jairo poderia ter feito o seguinte: estou chateado, Jesus. Minha filha precisando do Senhor, aí chega uma mulher e o Senhor já faz primeiro? O Senhor para ainda para perguntar, quem foi que me tocou? Vamos embora logo, Jesus. Eu pedi primeiro, Jesus. Quero te dizer, irmãos, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas na sua vida. Ele vai fazer da maneira dele. Deixa eu contar alguns testemunhos para você. Uma irmã lá no Brasil, uma vez, chega em mim e me conta o testemunho dela. Ela passando por uma situação, acho que era divórcio, e ela querendo tirar a vida dela, ela começa a dirigir o carro. De repente, Deus começa a falar com ela: vira à direita, anda, vira à esquerda agora, passa tantos sinais, vira à direita, agora para o carro, pode descer, porque tem uma mulher que está ali, está te esperando. Irmãos, e a mulher fez, foi, parou o carro, desceu do carro, bateu na porta. Na hora que ela bateu na porta, uma mulher abriu a porta e falou: Jesus me falou que você estava vindo, entra aqui, minha filha. Pastor, comigo não é assim, mas com essa irmã foi, porque é a maneira dele, no tempo dele, do jeito dele. Pastor, eu queria que fosse assim comigo. Irmãos, eu gostaria que tanta coisa fosse comigo diferente, mas não é. Eu tenho que descansar em Jesus. Eu tenho que descansar em Cristo. É da maneira dele. Tem coisas que nós não compreendemos na nossa mente natural. Semana passada, um dos nossos pastores perdeu o filho, e eu fui com a minha família para lá. E então os meus meninos brincavam, mas na casa dele tinha luto. Senhor, que isso? Deus, eu não compreendo. Irmãos, tem coisas que nós não vamos compreender mesmo. O nosso papel é confiar plenamente no Senhor Jesus. Deus, eu confio em Ti em meio às circunstâncias. Eu confio nessa luta em meio às circunstâncias. O Marcos não está aqui, mas os irmãos sabem, né? O filho dele tem diabetes e ele tem que, de tempo em tempo, tem que, a cada hora, antes de comer, ele tem que checar. E ele foi fazer um sleepover na minha casa.
E o garoto, ele já entendeu a vida dele. E aí então, para a gente que vê, parece que é tão difícil. Mas eles vivem, superam os problemas. Não é um limite para eles. Aí na nossa cabeça, Senhor, mas por que essa criança? Irmãos, uma coisa eu te digo. Nós não vamos entender muitas coisas do porquê. Mas uma coisa é certa. Nós vamos entender que o Senhor é bom. Embora minha mente não explique, eu vou entender que o Senhor é bom. Como é que você explica? 12 anos uma mulher sofrendo, 12 anos um pai tendo um desfrute, um deleite na sua casa. Um outro exemplo. A minha irmã, faltando 3 dias para os filhos nascerem, que eram gêmeos. 3 dias, a placenta de escola. Os gêmeos, na hora que vão, na hora do parto, os garotos estão mortos. Aí você chega lá no quarto que eles estavam, silêncio. No quarto do lado, choro de criança. Como é que você explica 12 anos de sofrimento, 12 anos de conquista, 12 anos de alegria, 12 anos de tristeza? Eu te digo, no final das contas, Jesus é bom. É difícil entender, mas é importante. Jesus é bom. O que nós podemos então agora aprender com o que essa mulher nos ensina? A palavra de Deus diz que a mulher hemorrágica, ouvindo sobre Jesus, o que ela fez, irmãos? Ela ouviu sobre Jesus. E porque ela ouviu sobre Jesus, ela foi atrás de quem? De Jesus. Ela ouviu Jesus e ela falou: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que cura. Ela só ouviu. Irmãos, a palavra, a fé, ela vai vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nunca é demais ouvir a palavra de Deus. Irmãos, se as pessoas soubessem o quanto é importante ativar a fé ouvindo a palavra, nós estaríamos repletos com milhares de pessoas nesse prédio. Mas a questão é que as pessoas não valorizam o ouvir a palavra, deixar a palavra penetrar, mudar a sua vida, encher o seu coração de fé. A palavra tem esse poder, irmãos. A palavra tem, e essa mulher, ela ouviu Jesus, e a sua vida foi tomada. Essa mulher nos ensina que nós devemos ouvir mais Jesus. Nós devemos ouvir mais a palavra. Nós devemos encher o nosso coração de fé por ouvir a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Sabe, irmãos, então você tem que se encharcar ouvindo a palavra. Ouvir a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que restaura, a palavra que abençoa o seu casamento, a palavra que cura o seu filho, a palavra que te leva a uma intimidade com Jesus, a palavra que te tira do nível superficial e te leva no nível profundo. A palavra que vai curar a mulher hemorrágica é a mesma palavra que vai ressuscitar a filha de Jairo. Essa é a palavra, ouvindo a mulher. Então ela nos ensina que quando nós ouvimos a palavra, o nosso coração vai se encher de fé. Amém? Essa mulher nos ensina também que nós não devemos nos acomodar com as circunstâncias ao nosso redor. Sabe quanto tempo essa mulher tinha essa doença? 12 anos. E o interessante, ela não se acomodou com a doença. Ela gastou dinheiro com o médico, ela gastou tudo que teve, e na hora que ouviu sobre Jesus, ela foi atrás. Mas, irmãos, as pessoas se acomodam demais com as coisas que elas vivem. Por que você se acomoda com o que você está vivendo? Por que você não sonha mais alto? Por que você não crê no sobrenatural? Por que você não crê na restauração? Por que você não crê? É porque você está se acomodando com os problemas. Essa mulher nos ensina que ela não se acomodou com os problemas. Essa mulher nos ensina que ela não se acomodou com as circunstâncias. Nós não podemos nos acomodar com as circunstâncias da nossa vida. Ah, todo mundo vive assim, eu vou viver. Uma pessoa me procurou, estava com crise no casamento, e falou: pastor, eu estou orando, porque eu decidi, minha esposa não quer ter relação sexual, eu quero viver então o resto da minha vida sem ter relação sexual. Eu falei: está amarrado, rapaz, presta atenção, cabra, fica firme aí.
Como assim? Se acomodar com o problema, se acomodar com as circunstâncias. Nós acreditamos que Deus muda as circunstâncias. Nós acreditamos que Deus muda a nossa história. Nós acreditamos que Deus restaura. Nós acreditamos que o Senhor venceu a morte. Nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Amém. Eu creio que Deus ressuscita mortos. E eu orei pelo filho do Rafael lá naquela hora. Eu impus as mãos, eu falei: Senhor, tua palavra diz, e eu oro. Não ressuscitou, mas isso não tirou a minha fé de que eu creio que Jesus ressuscita mortos. Uma senhora lá no Brasil ficou doente, estava com câncer terminal, as pessoas iam visitá-la. Quando chegavam lá, mas ela tão intensa em Deus, tão intensa, e ela falava: eu estou doente, mas eu acredito que Jesus cura. Ela morreu, mas ela morreu dizendo: eu acredito que Jesus cura. Você está com um problema? Eu acredito que Jesus cura. Você está com uma dificuldade? Eu creio que Jesus restaura. Você está com um problema? Eu creio que Deus venceu os problemas. Você está com uma enfermidade? Eu creio que Deus vai te curar. Embora as circunstâncias falem diferente, você tem que acreditar como essa mulher hemorrágica. Eu não me acomodo com esse problema. Tem 12 anos, mas eu não aceito. Amém. O que mais nós podemos aprender com essa mulher? Devemos buscar em Jesus a nossa restauração. Ela tentou em tudo. Pastor, mas ela foi errada, ela tentou em tudo. Irmãos, se foi primeiro ou último, a questão é, ela buscou Jesus. Ela poderia ter buscado Jesus? Poderia. Ela poderia ter clamado a Deus? Poderia antes. No início do ministério de Jesus, poderia ter ido atrás dele? Poderia. Mas uma coisa é certa, ela procurou Jesus. Tem gente que fala assim: ah, mas ser crente é fácil demais. Depois que tudo zangou na vida, agora todo mundo procura Jesus. Glória a Deus. Pode ser lá no fim. Louvado seja Deus, você procurou Jesus. Porque falaram isso de mim. Ué, Márcio, agora é fácil. Depois que tudo deu errado na sua vida, você procura Jesus. E eu ficava mal com aquilo. É verdade, né? Verdade. É igual, né, o pessoal fala muito isso de artista. Artista, quando perde a fama, como é que é? Agora procura Jesus, né? Para virar cantor gospel. Louvado seja Deus. Procurou Jesus, não importa. É Ele. É Ele quem pode. É Ele quem vai fazer. Se é no início ou no final, o que importa é procurar Jesus. O que essa mulher nos ensina? Que um sentimento da dor não pode nos afastar de Jesus, mas nos levar para perto dele. Sabe que às vezes quando a gente clama a Jesus, parece que a gente não ouve Jesus. Quer saber? Eu vou desistir de tudo. Eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais saber desse povo. Eu não quero saber mais dessa igreja. Eu quero agora a minha vida. Essa mulher hemorrágica nos ensina que mesmo durante 12 anos, ela não abriu mão e na primeira oportunidade, ela se lançou aos pés de Jesus. Mesmo que você não tenha visto até agora, irmãos, não fuja de Jesus, corre para Ele, corre em direção a Ele, se entrega aos pés dEle, se dobra aos pés de Jesus. Estou terminando, irmãos. A multidão não pode te afastar de Jesus. Vamos imaginar aqui a cena? A Bíblia diz que havia uma multidão que encostava em Jesus, comprimia Jesus. Ela estava fraca e debilitada, estava ou não estava? 12 anos sangrando. Mas sabe o que ela fez? Ela não olhou para a multidão, ela falou: eu não vou deixar que as pessoas me afastem de Jesus. Eu não vou deixar que a multidão me afaste de Jesus. Eu não vou deixar que esse povo aqui me afaste de Jesus. Eu vou perguntar para vocês, e sejam bastante honestos comigo. Quantas vezes você se afastou de Jesus por conta de pessoas? Levanta sua mão, bem honesto. Levanta sua mão bem alto. Olha aí, dá uma olhada, irmãos. Quantas vezes, irmãos, pessoas se afastam de Jesus por conta de pessoas? Mas essa mulher fraca, debilitada, sem muita força,
ela não olhou para as pessoas, mas ela olhou para Jesus. Em outras palavras, eu não vou deixar que a multidão, que as pessoas me afastem do meu Deus. Eu não vou deixar que o que dizem me afastem do Senhor Jesus. Multidão não pode te afastar de Jesus não, irmãos. Essa mulher venceu a multidão. Essa mulher venceu as pessoas. Quantas pessoas, irmãos, desistem, saem da igreja. Porque estão falando, porque disseram. Irmãos, olha para Jesus. A multidão é isso. A multidão quer te afastar. A multidão quer falar o contrário. A multidão quer trazer problemas. Mas olha para Jesus. Essa mulher estava fraca, debilitada, cheia de questionamentos, mas ela foi vencendo a multidão, ela foi passando, até que na oportunidade ela tocou nas vestes de Jesus. Sabe, irmãos, você tem que olhar para Jesus. A multidão vai querer te afastar de Jesus mesmo, irmãos. Multidão não está nem aí para você não. A multidão não está interessada em você ser curado não. Por isso é multidão. Mas você tem que vencer a multidão. Às vezes você está cansado. Às vezes você está debilitado. Às vezes você está com conflitos dentro de você. Mas não olha para a multidão não. Olha para Jesus. Não olha para o pastor que é humano não. Cheio de limitações e falhas. Não fica olhando para o seu líder, as falhas que ele tem não. Não fica olhando para as pessoas. Olha para Jesus, porque Ele é perfeito. É Ele que é perfeito, irmãos. Eu vou errar com os irmãos. Eu vou falar às vezes coisas que você não vai gostar. Às vezes eu vou passar no meio do corredor aqui com a cabeça baixa. As pessoas não vão reclamar que o pastor não me cumprimentou. Às vezes você vai me mandar 833 mensagens essa semana e eu não vou responder todas. Mas olha para Jesus. Fala, Senhor, eu não vou olhar para as pessoas. Eu não vou, Senhor Deus, eu estou fraco, eu estou debilitado. Mas eu vou olhar para Jesus. Tem crente nesse lugar? Aleluia. E para terminar, essa mulher se encheu de fé. Mas a fé dela não foi passiva. A fé dela foi ativa. Essa mulher se encheu de fé. Mas ela não ficou parada. Ela foi atrás de Jesus. A fé sempre caminha com ousadia. Para terminar, eu quero ler só um versículo. Jesus fez na vida de Jairo. E Jesus fez na vida dessa mulher. Jesus fez na vida do importante e do rico. Jesus fez na vida daquele que não tinha nada. Jesus olhou para a dor de Jairo e olhou para a dor da mulher hemorrágica. Olha para mim aqui nos meus olhos. Quero dizer para você que Jesus está olhando para você e que no tempo dele, Ele vai fazer coisas que você não tem noção na sua vida. Ele vai restaurar, vai te levantar, vai te dar filhos, vai sarar suas feridas, vai te trazer coisas que você não tem noção. O Jesus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Ele ressuscitou do rico, Ele ressuscitou a vida daquela mulher que estava morta no seu íntimo. E aí eu quero ler o último versículo. Vinde a mim, todos os que estão cansados, doentes, em conflito, quebrado, moído, que desistiu, vinde a mim, porque eu, o Senhor, vos aliviarei. Vem para mim, você que está cansado. Vem para mim, você que está doente. Vem para mim, porque eu vou te dar uma vida, e uma vida que é abundante. Quantos creem no Senhor Jesus? Gostaria que nós começássemos a tocar bem baixinho. Irmãos,
Jesus falou muito comigo quando eu preparava essa palavra, porque honestamente, pensei tanto lá no Rafael, esses dias, a gente está tão envolvido nisso tudo. O pastor Rafael de Forte Myers, a pastora Juliana. Eu fiquei pensando, poxa, minha casa está tendo tanta festa, né? É aniversário do meu filho, domingo que vem. Mas na casa dele tem luto. Mas a Bíblia diz que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E eu termino dizendo nessa mensagem: Jesus é bom para os ricos, para os pobres. Ele ressuscita casamentos, filhos, sonhos, ministério. Ele ressuscita a dor de anos que estava enterrado. Ele vai ressuscitar uma alegria. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai te dar a vida longa. Para você que está me ouvindo, para você que está na internet, para você que esteja em qualquer lugar do mundo, Jesus te diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu posso, meu filho, te curar, te levar a sonhar, te levar a viver o melhor que eu tenho para você, meu filho. Eu sou esse Deus. O Senhor está dizendo para você nessa manhã que está aqui: você vai ter uma vida abundante que você não tem noção. Mas vamos nos entregar para Jesus. Para de olhar as circunstâncias, para de olhar para as pessoas, para de olhar as coisas que nós não temos. Olha para Jesus, contempla Jesus. Se você quer fechar os seus olhos, se você quer vir à frente, se você quer se levantar, podia apagar as luzes, por favor. Eu gostaria que nós orássemos. Às vezes você está como Jairo, às vezes você está como uma mulher hemorrágica, mas Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu vou aliviar esse peso. Vou te dar algo que você consegue suportar. Tomai de mim o meu jugo, que ele é leve e ele é suave. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. O Espírito do Deus vivo se move entre nós, ó Pai. Se move, Espírito Santo de Deus. Eu declaro que Deus está ativando a fé que está no seu coração. Libera essa fé. O Senhor está liberando sonhos. Libera esses sonhos. O Senhor quer tirar toda a aparência da sua vida. Libera. Libera. Oh Espírito Santo de Deus. Não sei, irmãos, mas você sabe as áreas que Deus está falando. Deixa o Espírito se mover no seu coração, se mover entre nós. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.